Começar aqui. Vambora! Primeiro você vai namorar. Segundo você vai noivar. Terceiro você vai casar. Mas antes você vai estudar, estudar, estudar. Ah, eu vi isso aí na internet. Bobeira, né? Mas é legal. Pessoal, vamos lá trabalhar. Quem está na aula, está na aula. Quem não está na aula, tem gravação. Eu acho muito importante não abandonar o pessoal que não faz Enem só por causa do pessoal que faz Enem. Eu até entendo que essa semana nem história tem, mas não pode desamparar esse aluno que quer ter aula, entendeu? E o importante não é quantidade, o importante é a qualidade. E você veio, vai ter aula, tá bom? E todo o amor e todo o carinho por quem não veio. Só espero que semana que vem acabe a brincadeira, que quando chegar domingo, a gente vai estar a 14 dias da UERJ, né? É claro que a gente vai ter que compensar. Eu estou com material novo para vocês, provas inéditas para fazer junto, para mandar fazer. Já tem a prova de 2007 para vocês. Quero dizer que aumentou o número de alunos que fizeram a prova. Nessa última prova, 40 e quanto, Isabela, fizeram? 46. Então, tem mais uma perdida aí que vai me mandar. 47. Subiu. Na outra aqui foi menos, aquela difícil. Tá? Eu preciso que vocês apertem, porque daqui a pouco eu vou botar uma letra para vocês entenderem. Mas eu gostei das notas. Vocês, o problema de vocês sou eu, que vai acontecer semana que vem, que são provas inéditas, mais pesadas, mais firmes, né? Mas eu vou fazer junto com você, semana que vem, que é para, pelo menos na terça, que é para você poder aguentar o rojão, entendeu? Essa prova de 2007, uma prova boa, tem Inglaterra. Tem gente achando difícil, mas na verdade não é difícil, entendeu? É questão de calma. Estou vendo muitos alunos evoluindo. Não vou citar nomes, mas tem muitos aí evoluindo. A nota nessa prova foi melhor, né, do que na minha, mas você tem que manter uma estabilidade. Você tem que contar quantas provas você fez comigo, 5, 10, 12, 13, somar as notas e dividir pelo número de provas. Se você tiver acima de 15, você está bem. Se você estiver acima de 17, você está muito bem. Se você estiver acima de 18, você está sensacional. Ainda mais porque a correção é minha, né? E eu faço tudo para tirar ponto de vocês. Ainda estou avisando, vocês têm cometido alguns erros, que a questão faz duas perguntas, eu vou mostrar hoje. Vocês só respondem uma, aí acertam e esquecem de responder a segunda. Toda vez que vocês fazem isso, eu tiro um ponto, porque são duas perguntas. Olha só, eu vejo vocês muito bem. É o melhor grupo, é o melhor ano. Está tendo até aula na semana de exatas e matemática, é um milagre. Eu achei que não era para ter, entendeu? E já tem aí, qual é o nosso pico, Isabela? 27. Ou seja, chegou a 30 é vitória. Já passou biologia, que tem prova domingo, e a aula foi menos. Mas eu quero que você, meu amigo, minha amiga, entenda que você tem que calcular a nota. Até para discutir comigo. Por que, que eu só dei aquilo? Por que, que eu não dei X, Y? Essa é a fase nova. Mais uma fase da sua vida. Você tem que questionar a nota, calcular. E a partir dessa próxima prova, eu quero que você me diga quanto você acha que merece tirar, de 0 a 20.
A minha experiência diz que você vai fazer merda, que você vai botar menos do que merece. Pelo menos são meus 30 anos de magistério com isso. Mas eu quero ver eu e você. O que que você se daria, o que que eu vou dar. É claro que para mim vale a minha opinião. Sou mais experiente que vocês, trabalho com isso há 30 anos, 33, e amo vocês, estou aqui para ajudar vocês. Mas eu quero ver sua capacidade de calcular a sua nota, a sua pesquisa. Então, é uma nova etapa a partir da prova de 2007. Tá, 2007 pode mandar até sábado de manhã. Vou dar bastante tempo, tá bom? Casa do Enem. Olha, eu diria que se você usar a desculpa do Enem, eu deixo até segunda. Mas a desculpa é esfarrapada, né? Porque vai me matar segunda de correção. Tá bom? Mas agora a nova etapa é: você vai me dizer quanto você acha que vai tirar. Não põe 20, que você sabe que eu não dou 20. Não inventa. Vai até 19,5. Tá bom? Então, Naná, todo mundo aqui, você faz a prova e para de deixar a questão em branco. Eu estou revoltado com isso. E não é só questão em branco. A questão tem duas perguntas, você só responde uma. Muito bem, responde muito bem, mas só uma. Aí eu sou obrigado a tirar um ponto seu numa questão só. É claro que eu não choro por causa disso. Até faço rindo. Mas eu tenho que te dar uma bronca. Porque você está bem, aí na segunda resposta você faz merda. Na verdade, você nem faz. Porque às vezes você esquece. Não vem com esse papinho de que você não sabe. Você sabe sim. É que você fica tão empolgado com a tua resposta 1 que você esquece o resto da pergunta. Olha, eu vou te dar uma notícia boa. No dia 30, se você fizer isso, você vai perder meio ponto só. Mas vai ficar com o meu esporro na cabeça. Porque eu tiro logo um. Mas na UERJ eles vão tirar meio. Que é para coxambrar, para a nota não ficar tão baixa. Então eles vão te dar, vão te perdoar. E eu não posso te perdoar. Porque se eu te perdoar, eu não estou te preparando, entendeu? Eu não estou te preparando. E aqui é treino. Bom, eu estou falando mais duro assim, porque hoje é um dia com menos gente, hoje é um dia com o pessoal mais maluco, né? O pessoal só da UERJ, tá bom? Não fiquem chateados, tá? Mas é pro bem de vocês. Eu vou mostrar onde foram os problemas. Vamos lá. Isabela, lê a pergunta aí. Identifique duas motivações para expansão portuguesa e explique por que essa fase de expansão pode ser considerada um primeiro processo de globalização. Repete. Identifique duas motivações para a expansão portuguesa e explique por que essa fase de expansão pode ser considerada um primeiro processo de globalização. Eu posso saber se eu posso passar o papo reto, a verdade verdadeira? Ou vocês vão ficar tristes hoje? Ah, ele foi grosso. Posso falar a verdade? A pergunta é sobre expansão ibérica ou portuguesa? Responde para mim. É portuguesa ou ibérica? Então por que que vocês insistem nesse negócio de metais preciosos? Poxa, é rota marítima, expansão da fé cristã. Caracoles, foi a nossa primeira aula na vida. Portugal. Quem é vascaíno hoje aí? Vai ser zoado por causa da turma. Tem algum vascaíno hoje nessa porra? Então, os vascaínos, pessoal, eles não são como nós, tricolores, flamenguistas, botafoguenses. Quando você acabar a prova da UERJ, você vai pra praia, aí você vai olhar o marzão.
vai ouvir o Roberto Carlos. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Porra! Isso não é música de vascaíno. O vascaíno acha que após a linha do horizonte os barcos caem. Ele acha que é a segunda divisão. Porra! O que o português fez? Ele veio pela beiradinha, contornando a África, para chegar ao Oriente. Então ele quer novas rotas para fugir do Mediterrâneo. Caracoles, que o teu irmãozinho no 8º ano, neto, filho, sei lá que vocês têm, não veja essa prova, porque eles vão rir de vocês. Não quero saber de gabarito oficial, eu quero saber que você é meu aluno, é aluno de Maricá. E você é você é melhor que isso. Você tem que marcar portuguesa, porque o cara fez para te tirar ponto. Quem começou primeiro? Vamos lá, chat, vai sofrer hoje. Já que vai ter aula, chegou a 30? Isabela. Isabela sumiu. 29 agora. Pois é, não deu nem 30. Mas vai dar. São 29 aprovados aqui. Porra! O cara faz para te sacanear. Aí depois você acha que eu que sou o vilão. Quando ele falou portuguesa, ele jogou uma jogou uma armadilha para você, né? E você caiu. Portugal começou no século XIV, a expansão marítima. E a Espanha começou no século XV, 100 anos depois. Então, buscar metal precioso não é um erro, mas é pobre. É pobre no sentido do conteúdo, entendeu? Porque é a questão número 1, questão fácil, entendeu? Eles estão dando para vocês, para ver se você consegue ganhar os 2 pontos, entendeu? De boa. Repete a pergunta aí. As duas. Vamos, Isabela, fala comigo. Eu sinto sua falta. Isabela tá com outro telefone hoje. Duas motivações. Espírito cruzadista do povo português, expansão da fé cristã, busca por ouro, pimenta, marfim e escravos na África, procura de caminho marítimo para a área de especiarias, Índias, busca de terras para a nobreza na Europa e Não, eu estabelecimento queria de... só pergunta. Não quero que você ajude eles, não. A Depois pergunta você é: põe no grupo. A segunda identifique, pergunta. explique por que essa fase de expansão pode ser considerada um primeiro processo de globalização. Meu Deus do céu. Quem tem avô vivo, avó, mãe ou pai, leva essa questão para eles, que eles vão deixar vocês com vergonha sem saber. A questão era essa. Por que a expansão marítima é a primeira globalização? Porque uniu os continentes, uniu as culturas. Caracoles! Toda hora eles falam globalização. Ele achou que a primeira você ia errar e que a segunda era maturidade. Eu tenho alunos de 74 anos no Pré-ENEM. Aqui tem 61, tem 63, 55, não interessa. Uma pessoa mais madura, ela entende isso e acerta sem aula. A segunda pergunta era para explicar, era para citar. Era Bora? explique. Não era nem para explicar, era para você dar um show. Portugal integrou os continentes: Europa, América, Oceania e África. Porra! É mais fácil que a facilidade. Então, quando você vê uma questão assim, você tem que arrebentar. Tem aluno que entrou no curso em agosto, começou em julho. Não, entrou em setembro. Já está tirando 18. Por quê? Porque a prova ajuda.
uma pessoa mais madura. Não pode errar nessas questões iniciais. Não pode errar em nada. Mas 1, 2, 3, 4 não é para errar. Ai, ai, ai. Aliás, hoje você está aqui para estudar uma coisa difícil. Unificação alemã, que merece assistir a aula no Enem, que é difícil pra cacete. Vai sofrer também com o JK, mas todos os alunos mais politizados acertaram o JK, de vida externa. Todos. Não teve um que errou. Aí outro vem falar de biquíni, outro vem falar de futebol. Mas tá valendo. Depois eu vou ver isso. Vamos lá. Alguma dúvida na 1? Eu vou tirar minha imagem aqui e vou ficar no chat, tá? Que a gente pode brigar no chat. Mas as notas foram boas, tá bom? Bom, o Miguel, você que é o professor de geografia, que vai fazer geografia, fala comigo, Miguel. Então já vai tomar a primeira bronca. Vai sobrar para tu também. Que porra é essa de italiano? Tá pensando que isso aqui é o quê? Biologia, física, química, ensino médio? Você é um talento, cara. Não tem Itália nessa época. Para com isso. Não me faça isso no dia 30. Não tem Itália. Hoje, inclusive, você vai ver quando nasce a Itália. Vai demorar mais 5 minutos por sua causa, pelo que você falou aqui. Não tem Itália. Gênova era uma república. Veneza era uma república. Não tem Itália. Isso é porque quando vocês são crianças, vocês são muito chatos, aí os professores falam Itália para não ter que explicar. Aí chega no ensino médio, acaba com o William Campos, com os professores. Não tem Itália nessa época. Você já perderia ponto, só por ter falado Itália. A Itália, ela nasce na aula de hoje, em 1870. Não tem Itália. Aluno de história, que faz prova de história na UERJ, não escreve peste bubônica, não escreve peste negra e não escreve Itália antes do século XIX acabar. Ai, 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 ai. Pelo amor dos meus filhinhos. Eu estou até feliz hoje, mas pelo amor dos meus filhinhos. Entendeu, professor? Quando você trabalhar no Pré-ENEM, eu vou entrar na tua sala para ver se você está escrevendo italiano. Isso é um truque didático mal feito. O Brasil é mais antigo que a Itália, porque o Brasil é de 1822. O Brasil é mais antigo que a Alemanha. E vocês acham o contrário. Eu não entendo isso, cara. Eu, quando era importante eu dar aula para professor, eu falava, para de fazer isso, cara. Que a criança nasce, ela cresce errada, falando merda, entendeu? É que nem esses deputados malucos aí, deputado que quer comparar Comando Vermelho a terrorismo. É tudo burro, tem que voltar para a escola. Terrorismo tem a ver com ideologia. Essa porra de tráfico tem a ver com bandidagem, dinheiro, cocaína, elite. É tudo burro, entendeu? Ainda bem que eu não sou deputado, que eu ia chamar de burro. Terrorismo tem um viés ideológico. O tráfico, qual a ideologia que tem? É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Porra, caralho. Mas tá dado os porros, Miguel. Já me sinto seu tio, já entrei para sua família, tá bom? O esporro tá dado e é para todo mundo. Itália só. Aliás, para vocês é melhor botar Itália só no século XX, para vocês não fazerem merda. Não existe Itália. E ponto final. Ah, não sabem por quê, porra. Escola estadual, falta de incentivo, reforma do ensino médio. Mas eu fico louco. Fico louco. Mas deixa eu correr que eu vou gastar mais tempo em Alemanha e Itália. Pode mudar para a segunda. Questão 2. Explique por que os quilombos representaram um avanço na luta dos cativos contra seus senhores ao longo do século XIX.
e indique duas outras formas de resistência escrava. Isso é um presente de Deus. Você tem que parar a prova, ajoelhar na sala, dia 30, e agradecer a Deus. Porque você sabe, já teve 500 mil aulas nossas, ainda vai ter um monte ainda. Você sabe que sempre cai questão de negro, de escravidão, de racismo, do raio que o parta, desse Brasil de merda que escravizou o negro. Até a Rede Globo vai fazer programa de consciência negra agora. Primeira vez na vida que eu vejo isso, pode ser a segunda, mas para mim é a primeira. Eu tenho mais o que fazer, não fico vendo Rede Globo. Vai ter um negócio dia 20 de novembro, porque tem que cair, seja como for, ou na África do Sul, ou no Haiti, ou no Brasil. Isso é um presente. Para mim é um presente, entendeu? É uma demonstração de carinho da UERJ por nós, professores. Porque eu vou contar para vocês, coisa de velho. Eu fui o primeiro cara a dar palmares no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, que ninguém dava. Foi antes do Lula fazer a Lei 10.639. Aí depois o Lula fez, passou a dar, tem nos livros. Oriente Médio, coisas minhas, né? Porque a história do zumbi é muito linda. E é muito importante, tem vários quilombos. Quilombo é um conjunto de mocambos, é uma cidade negra, como a desse grupo de rock, Cidade Negra. Quilombo é uma terra de liberdade no meio de um Brasil de escravidão. Claro que tem regra, todos trabalham, todos produzem, não pode ter traição de nenhum jeito. Essa é a notícia que alguns vão achar ruim. Eu não, me tira disso, entendeu? Quilombo é no interior, os negros fogem para o interior e formam cidades negras. Cidade negra! Então, o quilombo é a melhor forma de resistência, porque ele ganha quantidade. Quanto mais quantidade de negros ele tem, mais difícil é para o governo derrotar. Quem é que é flamenguista aí? Quem é que é flamenguista aí? No Zap, vai, vai, vai. O Flamengo vai invadir Lima. Vai virar Rio de Janeiro aquela porra. Na véspera da UERJ, vocês vão ser campeões, que é para animar o domingo. Porra! Mas vai invadir por quê? É que nem português maluco, cruzadista. É Mengão cruzadista. É que nem esse pessoal negro vai fugir e vai formar sua cidade. E vai matar e morrer os brancos. É isso aí. Agora, onde ele te pegou? Quando ele perguntou, qual é a segunda pergunta? Indique duas outras formas de resistência escrava. Aí o gás acaba. Você é um aluno, desculpa aí, a outra aula estava muito engraçadinho, né? Até porque o UERJ é aula para adulto, né? Você é um aluno, uma aluna muito boa, pode ser uma mulher, mas você não passa da primeira. Porque na segunda você engasga. Tá rindo? É para chorar. Porra, perdeu um ponto. Perdeu um ponto, deixou em branco. Perdeu um ponto. Meio e meio. Poxa, faz a coisa direito. Capricha a tua vida, porra. Depois vai ficar chorando reclassificação. Que acontece, mas demora. Uma forma de. Tem a principal, que é o quilombo. Aí você me põe, depois do quilombo, fugir. É a mesma coisa, é redundância. Formar quilombo e fugir é a mesma coisa. Não vem que não tem. Você tentou enganar a banca. Eu sou aquele velho que, quando era da banca, eu falava, e tudo um 7-1 querendo enrolar a gente. Eu sou o professor que gritava isso na correção. Estão nos enrolando. Mete zero. Pô, tem que ser brilhante. Forma de resistência: suicídio. Fazer mal feito o trabalho, que é a indolência.
manter a religião. Ninguém falou de sincretismo religioso. Fiquei com vergonha esse ano, hein? Ninguém falou dos orixás, que eles fizeram a conversão para o catolicismo. E a mais legal, matar os senhores. Às vezes acontece, ó. Às vezes acontece. Matar os senhores. Isso é maneiro. É aula de história, esqueceu? Isso aqui não é filosofia, não. Aqui é tiro, porrada e bomba. Ou você na UERJ, ou a UERJ em você. É o que eu falei pro pessoal do Enem. Tem que ir para a prova com vontade de bater na prova. Dar uma cuspidinha na prova sem escarrar, dar uns tapas nela, entendeu? A prova é que tem que ter medo de você. Guarda essa frase de hoje, dia 11 de novembro. A prova é que tem que ter medo de você. Mas vocês é um outro problema psicológico. Você vai muito bem na primeira e aí acha que o cara não vai aguentar a segunda, se você é mulher. Ou acha que a mulher não vai aguentar a segunda. Você se especializa na primeira. Você é horrível. Se você é péssimo amante ou não, é um problema seu. Tô te zoando. Mas não pode ser um péssimo aluno. Você não pode perder ponto. Você tem que ser neurótico com isso. E tá reclamado. Pode mudar? Ah, Malês eu gostei, Naná. Gostei. Eu gostei. Vocês botaram Revolta dos Malês. Isso é bom. Mas tinha mais, né? Tinha balaiada. Ok. Eu gostei. Tô dando bronca porque alguns alunos deixaram de responder a segunda parte. Porra, respondeu o mais difícil, não vai comer o filé? Não entendo isso. Você tem que ter a paranoia. Qual é a paranoia que você tem que ter? Será que eu consegui os 2 pontos? Por isso é que a partir dessa discursiva nova, quem já mandou, manda o valor. Quanto você acha que merece? Eu quero ver se você vai ganhar mais ou ganhar menos. Se você ganhar mais, claro que você vai tomar um esporro. Mas é no áudio, é só eu e você. Eu quero ver a real. Se vai ter discrepância entre eu e você. A partir de agora, até acabar, eu quero saber só. Se você é um cara de pau, vai botar 20, 19,5, nenhum problema. Eu quero ver o que você acha que merece. É você e eu, que nem prova oral no passado. Isso é muito antigo. O professor era o professor e o aluno. Eu não peguei essa época, não. Mas eu estudei educação, que era o professor. Aí o professor perguntava: e aí, quanto você acha que merece? Aí ele já tinha a notinha anotada, e aí ele mostrava para o aluno. Se fosse igual a mim, dizia, aí, mané, eu te dei mais. Entendeu? Eram outros tempos, entendeu? Vamos lá, muda para 3. 3. Indique 2 inovações de caráter científico ou cultural decorrentes da política de Dom João. Indique também uma mudança política ou econômica observada durante a permanência da corte e sua respectiva consequência para o Brasil. Bom, essa aqui cai muito, né? Vocês já viram, já apareceu vários anos. Eu andei dando umas broncas, mas é porque eu acho que você tem que buscar a perfeição. A questão, ela pede política ou econômica. Mas primeiro política. P. Econômica ele pediu em segundo. É. O E vem antes do P. Não fiquem tristes. Mas é porque a segunda é se você realmente não está muito firme, entendeu? Se você é perna frouxa. Por quê? A primeira é bobinha. É aquelas coisas que ele fez, faculdade, imprensa régia.
Dificilmente alguém erra isso. E qual é o grande momento? É a elevação a Reino Unido, em 1815, que o Brasil virou sede do governo português. Ah, abertura dos portos, isso é mais econômico, mas isso acaba com o Pacto Colonial, 1808. Mas política é em 1815. Tudo bem, nessa questão, ele queria os dois. Não vou brigar com vocês nem com o Erjo. Mas dá um azar dele querer saber o mais importante. O mais importante foi quando o Brasil virou sede de Portugal, por causa do Congresso de Viena, que eu acho que é a próxima questão. Para Portugal poder participar do Congresso de Viena, por isso que eu falo, tem que ver a prova toda. Para Portugal participar da questão 4, Dom João, que era muito inteligente, elevou o Brasil a reino. E aí ele governava Portugal daqui. Não é um erro que vocês tiveram, mas bota os dois. Por que não? Politicamente, economicamente, conserta a banca. Economicamente, foi a abertura dos portos. Politicamente, foi a elevação a Reino Unido. Mostra que você sabe, entendeu? Os corretores tiram pontos de erros. Cara, Miguel, depende. Se é muito persistente em todas as questões, a paciência vai para o espaço, entendeu? Eu vou te falar a vida real. Vocês estão com mania de digitar. Aí tudo é o corretor. Eu entendo. Mas você está lá, você escreveu a prova no papel. Eu tenho os alunos que escrevem com uma letra decente e mandam na prova. Aí eu corrijo. Tem outros que não, porque não dá para enxergar por causa da diabetes. Eu já estou no grau 1. Mas os que fazem bem, eu nem reclamo. Eu gosto. Mas vocês têm que ter cuidado ao escrever. Essa tua pergunta foi terrível. Vai gerar mais esporro na galera hoje. Por sua culpa, Miguel. Você tem que ser um artista. Você tem que cantar a sua resposta. Você, quando escrever a porra da resposta, você tem que ler para você. Se o seu ouvido falar que tá bom, tá bom. Mas o teu ouvido, ele vai detectar as merdas que você escreve. O nosso amigo Lulu Santos, cantor, ele dizia que cada um tem seu jeito de contar a mesma história. Ou seja, cada um tem seu jeito de responder. Eu vou falar uma resposta aqui depois, icônica de um aluno dessa prova, mas está longe ainda. Que o cara respondeu a porra do troço em 4 linhas e todo mundo respondeu em 10. Icônica. Mas foi a cabeça dele. E por quê? Porque ele viu que estava bom. E estava pica. E aí eu fiquei achando a maioria de vocês um bando de mané. Porque deu uma volta imensa. Nem ia falar isso. Mas quando chegar no assunto eu vou contar. Que o cara pegou, resumiu, até vou contar. Ele falou assim: na primeira conferência, o Brasil era monarquia, o troço era republicano. Na segunda, o Brasil era aliado dos Estados Unidos, o Brasil sediou. O cara botou em 3 linhas e acabou a questão. Aí eu reli, falei, porra, acertou. E eu acostumado com a volta que vocês me deram de 10 linhas, entendeu? Um gênio. Mas é por quê? Porque você tem que ler a resposta antes. Você tem que pensar assim: o William vai me tirar ponto. O William vai me pegar. O William vai me pegar. Tem que pensar nisso, entendeu? É você contra mim até o dia 30. E no dia 30 é você e eu é. Então, fazer um texto bonito, bem feito, sem ficar arriscando, entendeu? Porra, a prova da sua vida, maluco. Já falei para vocês várias vezes, na discursiva, o aluno é que é a estrela. Na múltipla escolha, a múltipla escolha é que é a estrela. Comando que pede um não é considerado um desvio. Não, amigo.
Você tem que amiga não, é Juliana Machado. Juliana Machado, para Juliana, eu vou ter que te explanar. Eu, a partir da semana que vem, vou começar a explanar. Porra, Juliana, você só tira 18, 19. Porra, Juliana, dá um tempo na tua vida, Juliana. Tenta chegar nesse 20 aí, que você já chegou a 19,5, não já? Já não chegou? Tenta me fazer te dar 20 e para de ser inseguro, entendeu? Você é top, Juliana Machado. Para com isso. Vou começar a explanar, hein? Poupei vocês o ano inteiro para não deixar vocês tímidos, não magoar nenhum aluno. Porque se a Juliana consegue, todo mundo consegue. Aqui não é para provar um, aqui é para provar dezenas. Tem uma louca que não está na aula, chamada Thais Maria, que aprovar 200. E a gente aprovou 160. Eu falo, tu é louca, vamos aprovar um 61, tá bom. É um a mais que ano passado. Tem uma louca aqui, minha sucessora. Depois corta isso da gravação, Isabela. Ela vai ouvir, vai me matar. Entendeu? Isso aqui é para provar multidão. Hoje eu peguei ó, a professora de redação. E aí, cadê a redação do fulano? Eu tô de olho, tô de olho, tô de olho em vocês. Tem até uma cardzinha de olho. Bom, vamos acabar com a brincadeira. Vamos a uma questão séria agora. Questão 4. 4. Apresente 2 objetivos do Congresso de Viena e um efeito da unificação alemã sobre as relações políticas europeias estabelecidas na época. Eu tô no chat, quer falar comigo é pelo chat. Amores, é chato? É difícil? O que o William Campos diz para você? E daí? Quantas vezes eu falei que toda prova tem uma questão para vocês não tirarem 20? Vocês gostam da questão 10, né? De Guerra Fria, que todo Guerra Fria não, de Guerra Fria, que todo mundo acertou. Não há um ser humano, acho que até o cachorro da vizinha aqui acertou a questão 10. Porra, tem que ter porrada em vocês, mas tem que ter malandragem, porque isso é uma questão de Revolução Francesa. É, vocês que não aceitam. Qual é o nome dessa aula? É o meu vídeo 3. O que aconteceu no mundo depois que Napoleão perdeu? Mas muita gente acertou a primeira, eu gostei. Vocês foram bem. A gente já tinha visto isso, eu gostei. Aqui hoje eu estou dando bronca porque vocês gostam. Mas qual é o objetivo do Congresso de Viena? Reorganizar o mapa da Europa após a derrota de Napoleão. Devolver as terras que Napoleão invadiu. Restabelecer o absolutismo na Europa. Vai por mim, é um período conservador. Como esse que a gente está vivendo. Hoje em dia, o professor não pode fazer uma piadinha na aula que. Agora, o ERJ não, vocês são diferentes. Mas você vai numa turma normal, conta mais piadas, fala que o que a aluna não passa da primeira, e já tem gente ligando para a mãe, ligando para o colégio, para demitir o professor, porque a gente encaretou. É bom também. A piada às vezes anima a aula, não custa nada, entendeu? Ah, não pode mais chamar o aluno de cabeção. Ô, cabeção! Aí você não pode mais chamar de cabeção, não pode mais chamar o aluno de chato, não pode nada. Então houve uma mudança conservadora. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas às vezes a piada fixa, entendeu? Então vocês estão bem, mas tem que entender o seguinte: Napoleão ele esmerdalhou a porra toda. Ah, não fica triste não, flamenguistas. É um preconceito tricolor. Se o Flamengo perder para o Palmeiras, o que vai acontecer em Lima? Vai quebrar tudo. Preconceito, preconceito. Mas só para ilustrar, entendeu? Porrada vai comer. Por quê? É certo ou errado? Não interessa se é certo ou errado. O que interessa é que o Napoleão é mau. Pega um, pega geral. Napoleão é mais mal que o pica-pau. Esse pessoal babaca aí
fala mal do Napoleão, eu gosto mais daquele da Inglaterra, o Cromwell. Mas o Napoleão é o cara, 16 anos. Fez muita merda, mas fez muita coisa boa. Esses caras, Napoleão, Lula, Vargas, Cromwell, não tem só coisa boa ou só coisa ruim. Você tem que usar esses caras para gabaritar. Olha o Vargas do Enem. O Vargas estraçalhou no Enem. Vocês viram o Vargas do Enem? Alguém viu? Vocês não fazem Enem, né? Mas Vargas estraçalhou no Enem. Chegou a ser até brincadeira. Entendeu? Brincadeira de criança. O que é ruim na UERJ, porque isso pode ter um reflexo negativo. Eu acho que o UERJ vai mais, já ainda estou aqui. Mas Vargas a gente estudou, tem vídeo, tem aula, tem tudo bom. O DN caiu partido. É foda, né? Mas vamos lá. Ô, Isabela, qual é o nosso teto? 32. Passou de biologia, passou de 30, tá bom. Valeu a pena. 2 semanas, 2 aulas. Não paramos nunca. Nada pode nos derrotar. Nada. Vamos que vamos. Bom, nós estamos na metade da 4. Repete a primeira metade da pergunta. Eu vou encebar aqui. Vai sofrer hoje. Vai. A primeira foi: apresente 2 objetivos do Congresso de Viena. Essa foi a primeira. Para. Quem sabe mais tinha que botar princípio das legitimidades, onde cada país voltou a ter o seu território. Princípio das compensações, onde a França foi obrigada a indenizar quem ela agrediu. Princípio das intervenções, que é a Santa Aliança, que é para impedir novos malucos, novos Napoleões. Agora, a galera que botou devolver os territórios invadidos por Napoleão é o mesmo ponto. Devolver o absolutismo para a Europa é o mesmo tempo, mesmo ponto. Eles sabiam que era difícil. Então, quem sabe mais, escreve mais, porque é natural do aluno. Mas quem tem lógica na cabeça, vai botar devolver o que Napoleão ocupou. Não põe roubou não, que é feio. Devolver o que Napoleão ocupou. Invadiu, se você não gosta do Napoleão, tá bom? Devolver o conservadorismo. Você tem que lembrar que essa época, que ninguém gosta de estudar, eu sei muito bem, porque isso aí é no final do primeiro ano, início do segundo. Aí o cara do primeiro ano não dá, o do segundo não dá porque achar que o primeiro ano deu, e o do terceiro ano se fode. Desculpa o palavrão, que o aluno nunca viu. Que ninguém dá essa porra. Essa aula de Alemanha próxima é a mais odiada, segundo uma pesquisa feita 20 anos atrás, tipo regência. Mas o aluno odeia. E você aqui não vai escapar hoje disso. Pode relaxar, pegar um refrigerante. Você não vai escapar. Muitos alunos perderam esse ponto da Alemanha. Mas é o que vai nos possibilitar você estudar Alemanha. Porque você nunca viria para uma aula só de Alemanha. Ou eu teria que te mentir, que eu já fiz muitos anos na vida. Eu te chamaria para aula de Primeira Guerra, aí você viria que nem um patinho, metade da aula é unificação alemã. Você ia ficar puto comigo, mas para assistir Primeira Guerra, você acabaria ficando. Que é um truque que funciona, mas é meio desonesto, entendeu? Então hoje você vai ter esse momento. Mas eu gostei do senso de equilíbrio. Porque muitos alunos falaram: o Congresso de Viena era para equilibrar a Europa, mas a criação da Alemanha desequilibrou e gerou problemas. É um aluno que ele não domina, como vocês vão sair dominando, os detalhes. Vocês estão fodidos hoje. Hoje você vai aprender unificação alemã. Você não vai escapar disso. Só se você for embora da aula.
Porque é o ponto mais difícil de história geral. É difícil para explicar. Eu tenho um jeito mais engraçado, mas vou botar uma ajuda também. Vou pedir reforço. Mas eu gostei do senso de vocês. Porque a Alemanha não era de ninguém. Cadê o professor de geografia? Cadê você? Quero falar contigo. Cadê o cara de geografia? Pessoal, não existe Alemanha e Itália antes de 1870. Pode escrever isso no chat? Pelo menos os 10? Você, aluno, tem que aprender hoje que não existe Alemanha. Porra, Alemanha é só quando eu falar que nasceu. E vai ser agora. Chegou a hora. Tá preparado? Ninguém escreveu. Não existe Alemanha e Itália antes de 1870. Cadê preguiçoso? Preguiçosa? Vanessa é a Vanessa de Caxias, minha parceira. É você, Vanessa? Ih, então confundi. Achei que era que ia fazer direito. Bom, mas vamos lá. Pessoal, não existe Alemanha. Esquece isso. Não existe Itália. Eu te dei essa aula. Era Império Sacro Romano Germânico, Lutero. Então, quando Napoleão invadiu, eu vou dar uma ajuda, tá? Mas ela vai ter mais aula depois. É só para facilitar a aula depois. Isabela, depois que eu der esse básico aqui para eles, entra o vídeo, que é rápido, é 4 minutos. Depois volta o William, tá bom? Tá bom. Que só tem duas questões importantes. Eles acertaram muito. Um esporro aqui, outro ali, mas no resto eles foram bem. Mas vamos lá. Então, a Alemanha se chamava Império Sacro Romano Germânico. Aí o Napoleão foi lá e invadiu tudo. Quando o Napoleão perdeu, eles deram o que vocês chamam erradamente de Alemanha e Itália, eles deram para a Áustria, que é um dos países que derrotou Napoleão. Calma, que você vai sair entendendo isso hoje. Foi a única coisa que eu me dediquei hoje. Que o JK, vocês falaram mal do JK, da dívida externa, eu só vou reforçar. Que vocês, naquela revisão, não votaram no JK, aí eu botei essa prova que tinha um JK. Não posso me arriscar. Mas vamos lá. Então, eles deram para a Áustria. Só que nós vamos ver agora, os germânicos queriam ser um país, coitados. E os italianos queriam ser um país. Você não aceita que Portugal colonizou o Brasil? Qual é o teu problema em aceitar que a Áustria e a Hungria colonizou, não essa palavra, mas dominou a Itália e a Alemanha? Poxa, o Hitler adorava o Bismarck, o pai do Hitler era austríaco, o Hitler tem origem austríaca. Por que vocês não aprendem isso nunca? Porque é chato e o professor não quer dar aula disso para você. Eu mesmo só me arrisquei num dia de Enem, que o público cai à metade. E avisei antes, ó, hoje tem Alemanha, que é para dar 100 para você sair correndo. Então, quando a Alemanha nasce, desequilibra o jogo, porque a Alemanha vai querer novos mercados, novas fontes de matéria-prima e vai gerar um imperialismo, que muitos alunos escreveram. Parabéns. Mas o mais importante é que gera a Primeira Guerra Mundial. Minha amiga, lê o gabarito dele só na segunda parte, tá bom? Da UERJ. Hoje Tá. sou eu. Segunda parte. Efeitos.
rompimento do mapa estabelecido pelo Congresso de Viena, formação de alianças políticas bilaterais e trilaterais com cláusulas militares secretas, estímulo à corrida armamentista, paz armada, surgimento do revanchismo francês e estabelecimento do Estado alemão como peça fundamental no equilíbrio de poder do continente europeu. Bom, esses dois últimos é que são mais importantes. Agora, como vocês são estudantes, essa prova tinha essa exigência dessa questão, então vocês vão estudar, mas somando eu, mais uns 5 ou 6 minutos sobre isso. Por favor, Isabela, faz essa sequência. Eu, vídeo, eu. Se vocês acham que o Brasil é um país jovem, porque tem menos de 200 anos, imagine então a Alemanha, cuja unificação só se consolidou em 1871. Vamos ver então aqui os antecedentes dessa unificação. Em 1806, Napoleão Bonaparte invadiu a região do Sacro Império Romano Germânico, acabando com esse império milenar e formando a chamada Confederação do Reno. Mas, com a derrota de Napoleão em 1815 e o Congresso de Viena, essa Confederação do Reno foi transformada em Confederação Germânica, com vários reinos sob forte influência do Império Austro-Húngaro, que tinha sido um dos protagonistas nas guerras contra Napoleão. Muito bem. Só que ali o Império Austro-Húngaro vai sofrer com a concorrência da Prússia, que em 1834 vai formar a Zollverein, que é uma união aduaneira, ou seja, uma região onde existe uma grande integração comercial desses reinos da Confederação Germânica com a Prússia. O que vai acontecer é que a burguesia prussiana vai então experimentar um momento de grande acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital vai ser investido numa intensificação do processo de industrialização. Chegamos então nos principais fatores da unificação alemã. Com a industrialização decorrente da criação da Zollverein, temos a Alemanha construindo um grande e aperfeiçoado aparato bélico, justamente para enfrentar a sua grande rival, certo? O Império Austro-Húngaro. Bom, mas dentro desses fatores temos também o Volksgeist, o espírito do povo. Era preciso contar com esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de identidade, certo? Esse jeito de ser, de se sentir alemão, essa germanidade. Bom, além disso, era preciso contar com a genialidade do chanceler de ferro Otto von Bismarck e a sua diplomacia secreta. Bom, a unificação alemã pode ser entendida também como uma expansão territorial da Prússia, que vai se dar em 3 guerras principais. Em 1864, temos a Guerra dos Dois Ducados, onde a Prússia, curiosamente, vai se aliar à sua principal rival, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, numa guerra contra a Dinamarca, para dominar os 2 ducados, os ducados de Holstein e Schleswig. Bom, mas se os 2 países se uniram nessa guerra contra a Dinamarca e dominaram os 2 ducados, era preciso que dividissem o território, mas a Prússia vai dominar Holstein e Schleswig e não vai dividir com a Áustria, o que acaba provocando uma nova guerra, a Guerra das 7 Semanas. Bom, nessa guerra a Prússia não vai estar sozinha, ela vai se aliar ao Reino do Piemonte-Sardenha. Pessoal, é aqui que a unificação alemã se junta com a unificação italiana, porque o Piemonte-Sardenha é o principal reino protagonista da unificação italiana, que está acontecendo ao mesmo tempo da unificação alemã. Então vamos lá, a Prússia se alia ao Piemonte-Sardenha. E além disso, o Bismarck vai contar com a neutralidade da França, na época governada pelo imperador Napoleão III. Agora, se a guerra dura só 7 semanas, é porque o potencial bélico da Prússia vai permitir devastar a Áustria justamente nesse curto espaço de tempo. Bom, mas depois disso, o Bismarck vai para cima da França. A França, com quem tinha estabelecido um acordo para se manter neutro na Guerra das 7 Semanas. Ocorre então a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871.
Nessa guerra, a Prússia vai dominar os territórios da Alsácia e da Lorena. E além disso, vão invadir a França e vão coroar o rei da Prússia, Guilherme I, Wilhelm I, o imperador do chamado Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. O primeiro teria sido lá o Sacro Império Romano Germânico. Coroar o imperador alemão na sala de espelhos do Palácio Versalhes foi uma grande humilhação imposta à França. A França vai então alimentar um grande revanchismo, e esse revanchismo só vai acontecer, só vai se concretizar de fato na Primeira Guerra Mundial. Podemos considerar então que uma das principais consequências da unificação alemã, além de uma industrialização mais intensa, é também a Primeira Guerra Mundial, certo? É isso, sobre esse conteúdo é o que temos de mais importante. Agora, por favor, vai lá, curta o nosso vídeo. Se não está inscrito... Acabou aí? Eu estou digitando aqui. Acabou. Pessoal, olho no chat agora, como se fosse futebol, olho no lance. Bom, meus amigos, eu acho que teve duas introduções, eu e o professor Felipe, e agora a gente vai trabalhar aqui no chat, tá bom? Pessoal, vamos olhar o chat, tem que olhar o chat, senão vai ficar muito difícil para vocês. O meu jeito é mais fácil. Claro que o meu jeito, depois da introdução, não existia Alemanha. Então, até 1815, era Império Sacro Romano Germânico. Era feudal, descentralizado. Por quê? Tem a ver com Lutero, que quando Lutero criou a Igreja Luterana, ele prolongou o feudalismo naquela região. Então, aquela região não evoluiu, ficou dividida em pequenos reinos, pequenos feudos. O Napoleão se aproveitou e invadiu a porra toda. Napoleão Furacão. Não era de ninguém essa merda? Não estou dizendo que ele está certo, só estou explicando. E aí invadiu tudo, passou o rodo na região germânica, na região itálica. Aí, como vocês sabem, eu estou na primeira coisa que eu digitei. Como vocês sabem, alguém tira um print lá do que eu escrevi, bota lá no grupo para eles verem como é importante. Mas vamos lá. Quando Napoleão perdeu, deram esse troço para a Áustria. E aí ficou dominada pela Áustria com o nome de Confederação Germânica. 39 estados. Mas o controle era da Áustria-Hungria. Por que a Áustria-Hungria? Porque a Áustria-Hungria foi um dos países que derrotou Napoleão. E essa merda não era de ninguém. Só que aconteceu uma coisa que vocês têm que aprender agora, que o cara falou. O Felipe, eu tive que ver 10 vídeos para achar um que se encaixasse. A Prússia também venceu Napoleão. É todo mundo amigo. Prússia, Inglaterra, Áustria e Rússia. Só que a amizade acaba, né? Napoleão morreu. Então a Prússia fez uma união comercial, uma globalização, um Mercosul, uma Europa unificada. Isso é fácil, não é difícil. O Zollverein é um comércio livre entre a Prússia, que é um país, e os germânicos, que não são porra nenhuma. Que os germânicos não ouçam. É só para te ajudar. Só que rolou um clima, entendeu? Você, aluno, tem que entender que isso gerou um relacionamento. Por quê? Não vou botar isso agora para não confundir,
mas botei aqui, ó. Em 48 está escrito o quê? Primeira derrota ou segunda derrota? Vai, chat. Você está lendo direitinho? Segunda. Por quê? Claro que eu não imagino que vocês saibam da primeira. Mas em 1830 houve uma onda de revoluções na Europa. Uma onda. E os alemães tentaram criar seu país. E tomaram porrada da Áustria. Não aparece nem no meu resumo aqui. Aí em 48, quando aparece o socialismo, não tem muito a ver com a Alemanha não, o socialismo, por enquanto. Mas quando aparece uma onda de revoluções, os germânicos tentam de novo. E eles tomam porrada. Por isso que eles são revoltados. Primeira Guerra Mundial, Segunda, porque eles perderam para o Napoleão, uma derrota. E aí eles vão tentar com a Áustria, em 30, segunda derrota. Tentar em 48, segunda derrota. E aí eles viram, tem até uma música, sozinho não sou ninguém, agradeço a você também. Ou seja, os germânicos concluíram que sem o Arrascaeta, eles nunca iam ganhar. Que eles precisavam de alguém mais forte, a Áustria. Então, a Áustria não, desculpa, a Prússia, viu? Até eu me enrolo, ainda bem que eu estou lendo aqui. Eu li o meu errado aqui. A digitação está certa. Segunda derrota germânica para a Áustria. Aí agora eu vou mudar de assunto. Quando eles perdem para a Áustria, eles descobrem que só tem um jeito de derrotar a Áustria, ou de vencer. Os caras perderam por Napoleão. Perderam para a Áustria 2 vezes. 3 derrotas. Então, eles fazem uma coisa que eu acho inteligente. Eles decidem que a Prússia vai liderar ainda. Eu vou chamar de independência, fica mais fácil para vocês. Unificação e independência vai ficar mais fácil. Eles entregam a vida para a Prússia. Por quê? Porque eles já estavam de papinho econômico, os Zollverein. O Zollverein é uma união aduaneira. Vê se aprende essa porra. Amigos, tá dando para ir? Tá dando para entender? Mas não corre, não seja arrogante. Naquela época, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem YouTube, não tem porra nenhuma. Televisão. Esse Bismarck, ele é o ídolo do Hitler. Ou seja, ele é mais filho da puta que o Hitler. Tanto que o Hitler ama o Bismarck. Ele fala no Terceiro Reich que o segundo é esse que eu vou te apresentar agora. Se prepara. O Bismarck, ele é um mentiroso genial, um genial mentiroso. É uma pessoa daquela época. O que ele fez? Ele liderou os germânicos. Mas ele traiu todo mundo para ser o líder dos germânicos. Imagina a matemática. 1 mais 1, Prússia mais germânicos, igual a 2, igual a Alemanha. Eu vou fazer uma brincadeira que eu fazia quando eu dava aula presencial no colégio. Digamos que você passa para a UERJ, a Prefeitura de Maricá resolve te dar uma viagem. Ela pode te dar uma viagem para a Prússia? É sim ou não? Não me enrola. Errar faz parte do jogo. A resposta é não. Porque quando tem Prússia, não tem Alemanha. Quando tem Alemanha, não tem Prússia. O país Prússia se dissolveu na Alemanha. Foi muito rápido. Eu já estou acostumado. Deixa eu ir mais devagar. O Bismarck, o cara falou disso, das guerras. Eu só digitei. O Bismarck, ele mentiu muito.
Porque essa Guerra dos Ducados não é nem para você guardar. Essa Guerra dos Ducados não tem nada a ver. É contra a Dinamarca. Por 2 ducados, 2 pedacinhos de terra, 2 cafofos, 2 quilombos. Um chamado Slevig, um chamado Holstein. Onde é que está a inteligência dele? Os mais políticos acompanhem e os nem tanto políticos evoluam. Tem que pensar politicamente. Esses territórios eram da Dinamarca. E aí ele fez uma aliança com a Prússia para atacar esses dois. Fez uma aliança com a Áustria como se fosse amigo. Ele é um traidor. Ele vai trair a Áustria. É isso que você tem que entender. Mas ele vai fazer isso com sutilezas. Ele luta junto com a Áustria e ganha os ducados. Então, o que a Áustria acha? Que ele é amigo ou inimigo? Vamos ver se você está entendendo. É difícil. Ele é amigo ou inimigo? O cara tá no teu lado na briga. Não, amigo. Não. Amigo. Ele faz uma guerra boba para ganhar território junto com a Áustria. Então, ele parece amigo. Essa é a Guerra dos Ducados. O cara falou. Não explicou muito, mas falou. Eu tô contigo. Você tá me vendo. A gente ganhou uma guerra junta. Foi em 1864. Mas 2 anos depois, ele dá uma cama de gato. Você sabe o que é cama de gato? Lembra da infância? Você vai por trás da pessoa e empurra. Viu como ajuda essas coisas ruins? Ele dá uma cama de gato. O que ele faz? Vai do meu jeito que é mais fácil. Os itálicos queriam criar um país. Então os itálicos vêm pelo norte. Piemonte, Sardenha. É mais fácil o norte. Mas o cara do vídeo falou Piemonte, Sardenha. Porque é o lado capitalista da Itália. Os germânicos vêm pela Germânia. E ele é o fator surpresa. Ele ataca a Áustria em 3 pedaços. Então, na Segunda Guerra, ele já derrotou a Áustria. Mas agora vai ficar mais difícil. Mas depois vê a gravação, estuda com calma, anota. Não é difícil, é chato. Mas não é difícil. Juro que não é difícil. Então, quantas guerras a Prússia ganhou? Uma com a Áustria, dos ducados, e uma contra a Áustria, certo? Tamo junto? Tamo junto? Se estiver perdido, pode falar. Não me custa nada. Eu sei que o ensino médio acabou. A reforma do ensino médio do Bolsonaro acabou com a educação. Então vamos lá. Posso perguntar para você? Eu preciso de vocês. Vocês são estudantes. Já tem Alemanha quando derrota a Áustria ou não? É sim ou não, pessoal? Isso, eu vou fazer vocês achar. É porque é muito difícil. Vamos lá. Então, eu vou fazer um replay rápido. Em 30 eles perderam para a Áustria, os germânicos. Em 34 eles criaram um mercado comum com a Prússia. Em 48 eles tentaram criar a Alemanha brigando com a Áustria sozinho. Aí perderam. E aí entenderam que para ganhar a Áustria só com a Prússia. Mengão só vai ser campeão do Brasileirão se o Fluminense ganhar do Palmeiras, que é o que acontece todo ano, na última rodada. Então, sem o Flusão, Mengão não é campeão. Aceita que dói menos. Então, sem a Prússia, a Alemanha não nasce. Então, ele ganhou uma guerra. Enganou a Prússia. Parecia amigo. E como não tem internet, não tem nada naquela época, ele, por trás, acordos secretos, preparou uma cama de gato, uma rasteira para a Áustria. Ele vai trair o aliado que derrotou Napoleão com ele. É só putaria. Essa aula é uma aula maldita. É só maldade. Esse Bismarck é um horror. Queimou o inferno 27 vezes. Então preste atenção. Aí ele traiu a Áustria e derrotou a Áustria. Isso foi mais ou menos em 1866.
Eu quero uma pergunta, claro que é para você errar, mas se acertar é bom. Quando a Áustria derrotada nasceu a Alemanha, eu nem escrevi para não confundir vocês. Caio Souza, não. Miguel, ó, viu? Eu tenho uma turma aqui que ajuda todo mundo. Não. Porque o Bismarck, atenção, alunos mais políticos, mais militantes, são vários. O Bismarck é um nojento. Vocês ouviram falar da França até agora? Não, né? Por quê? Porque o Bismarck procurou a França, falou: França, nós vamos atacar a Áustria, e se você ficar quieta, presta atenção, que é o momento mais difícil da aula. O cara nem falou no vídeo, nem teve coragem, que tem que ser um vídeo maior, de meia hora. Ele falou: França, fica na sua, que quando acabar a guerra, quando a gente derrotar a Áustria, a gente vai te dar uma recompensa em dinheiro. A França estava com problemas, era bom se meter em guerra. 50 anos após Napoleão, 50 não, um pouquinho menos, 40 e poucos. Então a França fez isso aí, obrigado, Caio, de não agressão. Obrigado, Caio. Mas para a França ficar na dela. Quando o Bismarck derrotou a Áustria, atenção, atenção, momento mais difícil para vocês, que é o pulo do gato, para vocês entenderem tudo, Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Muitos alemães eram puros. Vamos ver se você entende. Se errar, errou. Te amo. O Bismarck é alemão ou prussiano? Fala a verdade. Muito bom, estão me ajudando. Então, tinha muito alemão que não gostava dele. Então, quando ele ganhou a Áustria, presta atenção, nasceram duas Alemanhas. Não é a primeira vez na história que tem duas Alemanhas. Para vocês pararem de falar besteira na Guerra Fria, quando criou a Alemanha Ocidental e Oriental. Não é a primeira vez. Isso acabou de acontecer agora, na minha aula. É porque o pessoal não estuda história, Rede Globo fala besteira. Os germânicos criaram duas Alemanhas. Uma do Sul, que não gostava do Bismarck, mas lutou junto, e outra do Norte. Tem até um nome, eu esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco. É um protocolo que ele faz. Presta atenção. O Bismarck assumiu o Norte, grande líder. E o Sul tinha a sua vida. Presta atenção, todo mundo atento. O Bismarck mandou uma carta para a França, selada, dizendo: olha como é que o cara é filha da puta. Que a França podia invadir a Alemanha do Sul, que ele não atacaria a Alemanha do Sul. Presta atenção, não acabou não. E mandou uma outra carta para o sul da Alemanha dizendo: olha, eu sei que vocês não querem a minha liderança, mas eu estou informado por fontes fidedignas que a França vai atacar vocês. A França é traiçoeira e eu ofereço as tropas do norte para ajudar vocês. Eu espero que você, que é um aluno bom, tenha entendido a sacanagem que aconteceu. Que você é um bom aluno, mas esse é um mundo real, sem internet, sem televisão. Ele mandou uma carta para os dois lados. Ele traiu os dois. Aí vai acontecer a guerra franco-prussiana, que é o grande motivo da Primeira Guerra. Por quê? Porque a França deslocou suas tropas para ganhar sua recompensa.
ainda teve também uma parte do dinheiro. O Bismarck mandou o dinheiro. Ou seja, o cara é bom ou mal, como vocês quiserem. Então a França acreditou. O cara pagou a indenização, pagou o cala-boca, e ele pagou. E isso, viu que ele sabe história? Sabe, Yasmin. E aí ele. Só que o Hitler tinha mídia, tinha televisão, tinha um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Então o que aconteceu? Na Guerra Franco-Prussiana, a França nem viu quem atropelou, porque a França não tinha culpa. E o Bismarck, ele foi cruel. Ele não só derrotou a França, não só essas besteiras que vocês aprendem, conquistou Alsácia-Lorena. E daí, isso faz parte da vida, tomar território. Eu, hein? Você está na aula de história. Isso aqui não é jardinagem, não. Ganhou, meteu a porrada, tomou o território. É jogo de war, pessoal. Mas a Alemanha, ela fez pior. Ela humilhou a França. Ela coroou o Bismarck em Paris. Entendeu? É como se o Flamengo fosse campeão da Libertadores no Allianz Parque. É terrível. Vocês têm que entender como é terrível para a França. E tem mais. Mijaram no Palácio de Versalhes, cagaram. É sério. E tem mais. Eles prenderam o rei da França e venderam o rei de volta para a França. Eu acho muito maneiro. Mas é claro que isso vai dar merda. Deu merda na Primeira Guerra. Aí o Hitler vai querer se vingar. Deu merda na Segunda Guerra. Eu acho que esse ponto da matéria, para um aluno que estuda história, ou vai fazer discursiva de história, ele é decisivo, porque te dá mais qualidade. Porque se o Hitler tivesse parado na França, na vingança, ele teria ganho a Segunda Guerra Mundial. Mas aí subiu a cabeça, entendeu? Deu no que deu. Então, essa é a história da unificação alemã. Mas eu tenho um jeito mais fácil para vocês. Ainda mais fácil. A matemática vai te ajudar. Vamos lá. Eu quero que algum aluno faça uma conta para mim, de novo. Uma conta de matemática. Me ajuda aí, Caio. Me ajuda aí, professor. Ô, Isabela. Escreve aí. Matemática alemã. Bora, me ajuda aí. Escreve assim. X igual a Alemanha. Perdão. X igual a germânicos. Vai, pessoal, você vai entender isso. Quando eu dava aula no ensino médio, os alunos até, às vezes, faziam cola assim. Matemática alemã. X igual a germânicos. Agora faz outro separado. Mais Prússia. Só isso. Sinal de mais. Mais Prússia. Aí, outro diferente. Igual a Alemanha. 1871. A aula é isso. Vocês é que não têm o hábito de estudar isso. A aula é isso. Aquele exemplo da viagem, hoje, se a prefeitura de Maricá der uma viagem, só pode ser para a Alemanha. Porque quando tem Prússia, é porque não tem Alemanha. Quando tem Alemanha, é porque não tem Prússia. Matou? Eu vou fazer o seguinte, como ainda tem tempo até o dia 30, deixa a Itália para um outro dia, que serve de revisão para a Alemanha, porque a Itália vai na aba. Agora, quem é a grande vítima? A França. A França foi atacada sem motivo, humilhada sem motivo, perdeu território sem motivo. Então, quem bate esquece, quem apanha não esquece, entendeu? Ah, Juliana, é muito difícil entender, porque você é uma boa moça. Você é uma moça pura, sem maldade. Ele usou o ataque à França para unir o norte e o sul da Alemanha
com ele. Ele inventou uma mentira, entendeu? Ele inventou um inimigo. Ele dizia que a França era uma gripezinha, que era só derrotar. Juliana, você tem que ativar seu lado mal, porque isso é uma coisa mais que maquiavélica. Eu acho que o ideal para vocês é a gravação, porque está muito tranquilo. O problema é seguir as etapas. E a conta de matemática. As guerras. Olha só, tem uma frase que eu botei aqui. A unificação alemã será feita a ferro e sangue. Eu postei isso. Algum aluno escreve isso. Eu vou matar a charada. Atenção, mais um jeito de explicar. É o último, não abusa não. Vocês estavam acostumados com Revolução na Inglaterra, Revolução Francesa, não é isso, nosso dia a dia? Tem Revolução de 30 que quase não cai, a Revolução Russa hoje tem. Esse período é um período escroto da história, 1815 a 1870, porque eles deixam de ter revolução com medo do povo tomar a frente. Então, agora é unificação. E vamos ver se você entendeu o que eu estou explicando. A unificação da Alemanha é militar ou revolucionária? Se vocês acertarem isso, acabou. Ou seja, não tem povo, entendeu? Não tem mais aquele negócio. Na Itália ainda vai ter Garibaldi um pouco, mas só um pouco. Mas na Alemanha não, entendeu? Na Alemanha é um processo militar. A Prússia era rica, ganhou dinheiro com os germânicos e deu aos germânicos o que eles queriam, um país. Você tem que aceitar que quando tem Prússia não tem Alemanha. Quando tem Alemanha não tem Prússia. Se você não aceitar isso, você nunca vai entender essa aula. De boa. Mesmo com as minhas brincadeiras, com a matemática, entendeu? Tá bom? Vamos que vamos, pessoal. Veja a gravação, ok? Sempre tem Primeira Guerra de novo, sempre dá para aparecer uma unificação italiana, ok? Não dói tanto. Mais de meia hora nisso, né, Isabela? Foi mesmo. É isso? Então vamos. 5. Apresente duas características do sistema político idealizado pelos republicanos históricos e indique dois segmentos sociais que apoiaram essas ideias. Lê o gabarito para eles, para ser mais rápido. Características: federalismo, negação de qualquer conotação revolucionária ou subversão da ordem, respeito à propriedade privada, estabelecimento de um Estado laico, liberdade econômica, abolicionismo e defesa das liberdades civis e políticas. Segmentos: burguesia cafeeira paulista, classe média urbana liberal e frações das aristocracias agrárias brasileiras. Pois é, não tem militares. Vocês caíram numa pegadinha. Bem-vindo à vida real. Militar republicano histórico são os republicanos autênticos, né? Os militares, eles eram unitaristas. Melhor ter errado agora do que errar no dia 30. Os militares são positivistas, unitaristas. Agora, essas baboseiras, propriedade privada, claro que tem, é capitalismo. E Estado laico é liberdade para a igreja, para todas as igrejas. Tá bom? O cara ele te botou uma azeitona no meio das ameixas. Aí tu mordeu, caiu. Acontece. Tem que ficar mais esperto. Militar é unitarista.
Aquela aula de revisão eu expliquei isso. É que na Constituinte, os paulistas eram maioria, derrotaram os militares. Por isso que o Deodoro ficou revoltado. Eu dei essa aula. Foi aula mesmo. Não foi correção de prova, não. Bora, 6, amiga. Tô olhando o chat, tá? Aponte duas características da conjuntura econômica mundial de 1929 que possibilitaram a Grande Depressão e indique um desdobramento desse processo na Argentina. Pô, isso aqui eu já falei para você, não aguento mais falar isso. Absolutismo, expansão marítima, reforma protestante, Inglaterra, França, não aguento mais. Primeira Guerra, eu considero a unificação alemã Primeira Guerra, mas é o William. Evolução Russa, crise de 29, fascismo e nazismo, Segunda Guerra. Pô, eu já não aguento mais falar isso, cara. Não aguento mais. Crise de 29 é uma coisa boba, superprodução. A única coisa engraçada aí é a Argentina, que é para assustar Bocó. Tu é Bocó, se tu fica com medo. É Bocó. Pode ficar com raiva de mim. Porque eu já te falei que eles põem esses países só para te zoar, deixar você nervoso. A Argentina é só lembrar do Brasil. O Brasil não era café? A Argentina é trigo, porra. Carne. Mas eu gostei que a maioria acertou. Crise no setor agroexportador. Foi ótimo. Gostei. Agora, não pode ter medo. Tem que achar uma analogia. É como se fosse aula de português. Figura de linguagem. Agora, teve alunos que arrebentaram. Falaram até do golpe na Argentina, entendeu? Tem uma galera aí que vai fundo mesmo, entendeu? Mas você que às vezes fica inseguro, você tem que ser malandro. Eles não passaram a comprar menos? Só do Brasil? Não, da Argentina também. Poxa, entendeu? Não fica chateado comigo, não. Mas malandragem faz parte, entendeu? Que aí você não responde e perde um ponto. Aí o William que fica puto. Que é um ponto bobo, entendeu? É só falar crise no setor agroexportador. Tudo bem, não sabe a carne, não sabe o trigo, eu até admito. Mas, porra, crise na exportação agrícola, cá entre nós, né? Para quem quer tirar 20, aí o aluno mais velho, mais político, experiência de vida, ele vai e te massacra. Bom para ele. Você não associa as respostas. Será que você viu que tinha uma questão que falava disso, outra daquilo, associada de Brasil, de geral? Você não vê. Você cai no negócio do português, a primeira questão. Você tem que ser mais confiante em você e circular as respostas. O cara já botou português que ele sabia que você ia botar ouro e prata. E, na verdade, o português queria nova rota. Tem 100 anos de diferença. Portugal começou em 1385, Revolução de Avis. A Espanha começou em 1492. Porra, são 107 anos de diferença. Mas você cai, que nem um patinho. É isso que você tem que controlar agora nesse final. Você é um aluno que se habituou a fazer discursiva. Está assistindo discursiva na semana do Enem, que não tem história. Você é um doido, alucinado. É um candidato ao ouvinte. Você que está vendo a gravação também, mas eu acho que a gravação é mentira, porque, Isabela, vai ver a gravação da semana passada. Não tem ninguém. Não dá nada. É horrível. Vai lá ver depois. Me diz. O cara não vê aula, não vem mais, acabou. Essa é a verdade. 7. Sete. Estabeleça uma diferença entre o contexto continental em que ocorreram o Congresso do Paraná e a Terceira Conferência Pan-Americana.
Estabeleça ainda uma diferença na posição do governo brasileiro em relação a essas duas reuniões. Isso é bom para estudar, porque era uma questão difícil, mas tinha uns enunciados que ajudavam, na minha opinião. Vai lá ver para mim, Isabela, última aula de história, para eles verem que eu não estou mentindo. Estou vendo Mas aqui vamos lá, agora, foi só 24. deixa eu explicar aqui. Pessoal, isso aqui é uma questão descritiva, ou seja, é para te dar trabalho. Você está cansado, tensão do cacete, e aí aparece uma bomba dessa. Na primeira vez, era Simão Bolívar, queria fazer um só país. A América seria um só país. Porra, aí não teria Libertadores, o Flamengo ganhar, o Fluminense ganhar, o Botafogo, o Vasco. Ia ser uma merda isso, uma tristeza. O Brasil era monarquia. O Brasil nem foi. O Brasil boicotou. Se o Pedro fosse lá, ele ia ganhar muito cascudo. Isso sim. Na segunda vez, é só ver a data, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. A gente era baba-ovo dos Estados Unidos. Baba-útero, o que vocês quiserem. A maioria é mulher. Entendeu? Tanto faz. E aí o Brasil sediou o troço. Então, na primeira, o Brasil boicotou porque era monarquista. Na segunda, o Brasil priorizou porque era aliado dos Estados Unidos. É uma vergonha. Mas é para não tirar 20, entendeu? É para o cara tirar meio ponto, entendeu? Porque tem que ler o enunciado e pensar que a questão, na minha opinião, está no enunciado. E Bolívar é um cara famoso, né? Vocês sabem disso. Então, lê o gabarito para eles, vê se foi tão ruim assim. Tá. Diferenças. No período do Congresso do Panamá, havia o temor de uma intervenção da Santa Aliança, e durante a Conferência Pan-Americana, o temor relacionava-se à possibilidade de intervenção dos Estados Unidos, o Big Stick. Para No evitar a período... Espanha invadir. Uhum. Vai. Aí, outra diferença. No período do Congresso do Panamá, havia a perspectiva da formação de uma confederação dos estados hispano-americanos, e no contexto da terceira conferência, esta possibilidade tornava-se cada vez mais remota, separação política do Panamá em relação à Colômbia. E o terceiro, durante o Congresso do Panamá, houve uma participação mais significativa das lideranças hispano-americanas, e na terceira conferência evidenciavam-se os interesses dos Estados Unidos. Essa é a primeira parte. Segunda. Diferenças na posição do governo brasileiro. No Congresso, o governo imperial não enviou representantes, e na conferência teve como sede o Brasil. Durante o Congresso, o governo imperial temia críticas quanto à sua política externa no Prata, e na conferência, o governo republicano brasileiro busca papel de liderança entre países sul-americanos. No Congresso, o Brasil demonstrava um relativo desinteresse quanto à questão da integração continental. A situação se modifica no período da conferência por conta da alternância na política externa brasileira, Europa para Estados Unidos. Pois é, isso aí é muito difícil o aluno acertar. Isso é uma questão segregadora. Não é tão difícil olhando como professor, mas na cabeça do aluno é mortal. Isso aí eles fazem para o cara deixar em branco. Por isso é que nunca se deve deixar em branco. Porque qualquer meio ponto aí, um ponto aí, um ponto e meio, é jogo, entendeu? Bom, 8. Que horas são, Isabela? São 8h20. Tá bom. Vai lá.
Questão 8. Explique a importância do Exército e do modelo de desenvolvimento industrial adotado para a chamada Segunda Revolução Russa a partir de 1930. Cara, eu vi uma resposta, não sei se foi essa. Vamos dizer, garantiu a revolução contra os traidores. Eu fiquei desbundado. Pô, se todo mundo respondesse tão rápido assim, preparou as bases para o exército soviético na Segunda Guerra Mundial. Venceu a guerra civil contra os russos brancos. Para que falar que o Stalin é um ditador? Eu não sei porque vocês perdem tempo para isso. Ninguém perguntou isso para vocês. Alguém perguntou se o Stalin era ditador ou não? Ninguém perguntou isso. Escreve assim, ó. O Exército Vermelho foi usado para reprimir opositores. Aí tá bom. É a mesma coisa. Deixa de ser chato, cara. Não adianta ficar falando isso. Se ele quisesse perguntar isso, ele perguntava. O exército garante a revolução. É o óbvio. E é claro que contra os traidores, reprimindo a oposição, o que vocês quiserem, matando o Tsar. Ninguém é contra isso. Mas deixa de ser chato. A pergunta não é sobre o Stalin. Entendeu? Lê os gabaritos aí. O uso da força foi fundamental para calar e expurgar qualquer tipo de oposição política e para consolidar e ampliar seu domínio multinacional e assim obter matérias-primas fundamentais para o projeto de industrialização do país. Segunda parte. O desenvolvimento industrial, com ênfase na indústria de base e bens de capital, provocou o crescimento econômico soviético, permitindo ao Estado implantar uma série de benefícios sociais antes inexistentes na sociedade russa, criar milhões de empregos, principalmente na indústria e na burocracia estatal, além de garantir educação e saúde para a população. Bom, eu vou falar com vocês uma coisa. Stalin não é para você gostar nem odiar. Stalin é para você gabaritar. Claro que faz merda pra caralho. O cara governou de 28 a 53, 25 anos. Fez merda? Fez. Mas com ele a União Soviética cresceu. Eu tenho culpa do Lenin morrer de tuberculose? E o Stalin, olha, quando eu era garoto eu era trotskista. Trotsky. Mas por que o Stalin ganhou? Porque o Trotsky, ele dizia, todo mundo vai passar nessa porra dessa revolução. Eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto, mas aí o Stalin falava, não. Só nós que vamos conseguir implantar o socialismo. Primeiro aqui na história, porra, o Trotsky ia aprovar em biologia. Parece até de Maria o Trotsky. Queria aprovar em biologia, química, física, matemática. Eu até botei uma ajuda agora para reforçar o pessoal de química e biologia, que não é de medicina, que parece ser um anjo na nossa vida. E aí eu melhorei lá, até para ajudar o pessoal de psicologia. Estão gastando lá o que a gente não tem. Mas foi um presente, tá bom. Para provar mais. Eu não. Eu chego na reunião e falo assim, galera de história, vamos aprovar só nós aqui. Dane-se o resto. Quem faz história, vamos aprovar. E o Trotsky vem, não, vamos ter revolução, vamos ter não sei o quê, para o mundo inteiro. É legal? É. Eu gostava quando era garoto. A Revolução Mundial. Mas o Stalin, ele falou para a galera de história do Partido Comunista, assim, ó, primeiro vamos fazer a revolução aqui. Depois o resto. Vocês iam amar. Iam amar. Essa semana não tem redação, só teve história de matéria estranha. Entendeu? O Stalin, ele falou, não para mim que sou professor de história, o Stalin falou para os caras que decidiam se era ele ou Trotsky.
O Trotsky eu gosto muito, fui trotskista quando era adolescente. Mas o Trotsky, ele chega aqui na aula de história, pede para falar. Imagina, o professor de geografia chega aqui, é nosso amigo. Olha, pessoal, vai passar todo mundo na UERJ. A gente sabe que é mentira, que medicina tem 200 lá, vai passar meia dúzia, 7. É a verdade da vida. Então, o Stalin pode ter se transformado num ditador, sem dúvida alguma. Mas isso não adianta. Não vai resolver a tua vida. O Vargas era um ditador, mas teve progresso econômico. O que eu acho mais grave no Stalin não é o que vocês acham. O que eu acho mais grave no Stalin é ele ter caído no papo do Hitler. Mas por quê? Porque ninguém queria saber do Stalin. Esse papo de assassino, não sei o quê. Ele fez muita merda. É humano. Talvez mais merda do que coisas boas. Mas e daí? Vai resolver tua vida? Não vai. Prova de história, você tem que tomar cuidado com o que você escreve, entendeu? Não é para enaltecer, mas também não é para meter o pau, entendeu? Você tem que ter uma margem. Você não é professor. Mesmo eu não detono toda hora. Às vezes eu brinco, faço uma zoação, comparo o negócio dos deputados terrorismo, eu chamo de burrice, que é uma burrice, é, coisa de quem não estuda. Estão forçando a barra. Ah, porque a polícia não pode usar drone? Então passa a usar drone, ó. Qual é o problema? Passa a ter as armas de combate ao terrorismo. Isso eu acho que o governo não é contra. Mas não é igual. Isso tem a ver com a ONU. Não pode querer mudar o planeta. O deputado do Brasil tem essa mania. Importante é a COP30, sabe? Que é uma coisa que tem a ver com vocês, com o mundo, com a vida. Eu acho que vai cair alguma coisa. Eu já separei negócio de cabanagem e não mandei até hoje para eles, já. Não foi, Isabela? Você separou Separou, para tem mim. que mudar. Tem que mandar o negócio da cabanagem urgente para eles. Que aí vai cair essa porra. Se cair essa porra, esse pessoal é fogo. Em vez de cair uma vez, COP30 não parar. Cabanagem. 40 mil mortos. Tem um slide, tá? Fui eu. Com certeza a gente acha, mas tem que cobrar. Vocês também deixam passar as coisas. São muitos problemas que a gente está vivendo, entendeu? Domingo acaba o Enem, vai ficar tudo mais fácil, entendeu? Aliás, eu não sou ruim, não. Quem faz Enem, a gente vai ter um negócio chamado Central Sisu para ajudar os alunos, mas é só em janeiro. Pelo amor de Deus. Só depois de novembro. A gente vai ajudar. Vamos fazer uma cavidade, entendeu? Vamos deixar o pessoal da UERJ entrar. Mas na UERJ só fala de UERJ. E no Enem só fala de Enem. Porque Enem é só em janeiro. É depois do resultado da UERJ. O resultado da UERJ sai antes. Mas quem está com o pezinho lá, tá bom? Aí é bom que vocês passam e divulgam para nós a aprovação, que é para a gente botar na lista. Porque se você usar a Central Sisu, que a gente te ajuda no Sisu todos os dias. Mas quem é meu, fica comigo, que são vários professores. Pode ficar com a Paty também, que a Paty dá aula para vocês. Sou eu e a Paty. São vários professores, mas que vocês conhecem, eu e Paty. Mas isso será no fim do mundo, depois que você for aprovada na UERJ. Tá bom? Eu já expliquei a questão 8? Já, né? Já li o gabarito também. Bom, vem a 9 aí, por favor. Pergunta. A partir desses dados, identifique 2 problemas que dificultaram o cumprimento dos objetivos apresentados para os anos de 1956 e 2 consequências da aplicação do plano, uma social e uma econômica,
no chamado período de recuperação econômica. Pessoal, eu tinha dito para vocês que já atacaram um grande assunto. Que horas são, Isabela? 8h51. Ué, não era 8h30? Não, naquela hora era 8h40. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos para a questão 10. A questão 10, todo mundo acertou. Guerra Fria, blá, blá, blá. O presente de Deus. Eu, na verdade, tenho visto que a questão 10 tem dado muitos problemas para vocês. Então, dei essa alegria, Guerra Fria. Mas lê para mim a pergunta. A 9 vai ficar por último. Tá. 10. Aponte dois aspectos da conjuntura política mundial no final da década de 1940 que contribuíram para o início da Guerra Fria. Em seguida, identifique uma consequência da ordem mundial estabelecida pela Guerra Fria que se relacione à existência de arsenais nucleares. Meu Deus do céu. Eu espero que vocês concordem, que é fácil demais. Bomba atômica, Plano Marshall, Doutrina Truman, Pacto de Varsóvia, OTAN, pelo amor de Deus. Mas em 40, para ser exato, é bomba atômica soviética em 49, Doutrina Truman em 46. Faz o seguinte, Isabela, você lê para eles a resposta desse aqui, lê a resposta do JK e passa o vídeo do JK antes da aula acabar, tá bom? Eu já volto para o final. Tá bom. Dá 10. Aspectos: enfraquecimento da Europa como centro político e econômico mundial, bipolarização política e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, expansão da influência do socialismo soviético na Europa Oriental, disputas por áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética, e influência das ideias socialistas no início do processo de descolonização afroasiática. Consequências: construção de um equilíbrio mundial pelo terror, possibilidade de uma destruição total do mundo, impossibilidade de uma guerra total entre Estados Unidos e União Soviética, apoio a conflitos localizados em países periféricos pelas duas grandes potências, e temor da expansão do socialismo após a Revolução Chinesa. Depois eu coloco aqui no chat para vocês. E resposta da 9. Deixa eu voltar aqui. Resposta da 9. Problemas: falta de apoio político no poder legislativo, insucesso do controle da inflação e oposição da UDN. Consequências: aprofundamento do processo de urbanização da população, aumento das desigualdades regionais, aumento do poder aquisitivo das camadas médias urbanas e favelização dos grandes centros urbanos. Consequências econômicas: fortalecimento da política de substituição de importações, maior ação de capitais estrangeiros no financiamento da economia nacional, consolidação da indústria automobilística no país, fortalecimento das indústrias de bens de consumo duráveis, aumento do endividamento externo nacional, maior dependência em relação ao capital internacional, ampliação das taxas de crescimento anual do PIB e significativo crescimento do setor industrial. William, você disse que já pode passar o vídeo? Vou colocar aqui o vídeo para vocês. Acabou? Acabou, minha amiga? As respostas, sim. Aí já passa o videozinho ou você vai entrar antes? Chegamos a quanto, Isabela? 36 o pico. Tá bom.
Sim, sim. Pessoal, digam no grupo lá se valeu a pena ter aula hoje, tá bom? Muito obrigado pela presença. Ô, William, só faltou o vídeo de JK. Posto Hã? lá para eles? Não, faz o seguinte, se vai postar JK, bota o meu e bota esse, né? Tá bom, Que tem o meu de beleza. 20 minutos. Tá, vou Obrigado, colocar. pessoal. Obrigado, foi muito bom. Pensei que ia acabar mais cedo, mas a Alemanha demora muito. Valeu, galera. Boa noite, galera. Parabéns por estarem aqui nessa semana diferente, né? Tchau, tchau.